Aí passaram-se acho que um mês aproximadamente. Eu estava no meu trabalho, tocando um louvor, e o louvor era uma canção, até uma canção minha, que fala Jesus, meu Salvador, que eu mesmo compus, que está até no YouTube aí, que um senhor também estava comentando a respeito, que a palavra tocou no coração dele. E aí, de repente, eu estou tocando ali, e eu olho, assim, na esquerda, e desce essa pessoa que eu encontrei lá na igreja, que eu perguntei para Deus se ela estava com o Espírito Santo de Deus, né? Ou não, perguntei para Deus. E ela passou, me olhou, assim, de repente, deu uma olhada assim, meia fixa, e foi embora, né? Que é onde eu trabalho é um túnel. Seguiu. E eu continuei. Aí eu dei uma apertada na voz, eu senti no coração dar uma apertada ali no louvor que eu estava cantando. Uma apertada, Deus falou, dá uma apertada agora no louvor e mostra a unção que tem no teu trabalho. Porque meu trabalho tem unção, né? Graças a Deus. Daí a pouco ela volta, essa senhora, toda espavorida, toda resfolegando, e, sabe aquele, como se tivesse chegado numa maratona, uma senhora forte, morena, e ela olhou para mim e disse assim, Deus mandou eu voltar. E eu falei, sim, glória a Deus, né, que ele mandou a senhora voltar. Eu conheço a senhora estava na igreja aquele dia, e a senhora estava profetizando a respeito de uma pessoa que estava do meu lado, que me convidou para ir para a igreja com ela. Aquela mesma pessoa que me fez passar toda aquela opressão, né, lá dentro da igreja. E aí ela abriu a carteira, tirou uma nota de R$ 10 e colocou no meu chapéu. E aí eu falei para ela, tem unção, né, irmã, esse louvor. E ela toda assim, ai Jesus, ai, sabe? Como se estivesse na beira de um abismo, que alguém fosse empurrá-la naquele abismo, toda desesperada, e ela estava até transpirando assim. E ela colocou aquele dinheiro e foi embora. Aí a resposta Deus mandou no meu coração naquele momento, que é aquilo que eu vi lá, a pessoa que estava do meu lado estava com uma casta de demônios no corpo. E essa senhora também que profetizou aquelas mentiras todas, que estava se mancando toda dentro da igreja, também tinha uma legião de demônios dentro dela. E aí essa é a resposta que Deus mandou no meu coração. Você vê que Deus, Ele responde, Ele é justo, e quando você pergunta, Ele fala com você. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, e Ele nem tarda e nem falha, ao contrário do que muitos dizem, né? Que Deus tarda, mas não falta ou não falha. Não, Deus, Ele nem tarda e Ele nem falha. Ele faz, Ele fala, Ele revela, Ele revelou para mim que tudo aquilo que eu vi lá era uma cambada de demônio imundo, infelizmente, na alma dessas pessoas. E essas pessoas precisam imediatamente de um resgate. E quando eu me presto a orar para o meu Senhor, Jesus Cristo, eu peço para que Deus liberte essas pessoas dessa casta maligna, dessa legião, né? Porque é muito lamentável ver que o próprio Satanás entra na igreja para louvar o nome do nosso Deus poderoso. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus estava pregando, não me lembro, eu não sou pregador, mas eu estou estudando, eu estou afiando as minhas espadas. Afia a tua também, afia a tua espada, porque a espada da verdade, da palavra de Deus, ela penetra entre o espírito e a alma, ela é muito afiada. E Jesus estava pregando, aí tinha um lá dentro da igreja que gritava assim, esse é o Filho de Deus, esse é o Deus poderoso. E Jesus só lá, pregando e dando uma olhadinha, né? Esse é o Filho do Deus Altíssimo, esse é o poderoso Filho do Deus, o Messias. Aí Deus olhou, Jesus, né? Colocá-la-te, Satanás. Então, eu não sei onde está essa passagem na Bíblia, mas Deus mostrou para mim a verdade, né, desses fatos. E eu sou grato a Ele por me revelar. E eu também agradeço a Deus por Ele abrir os meus olhos espirituais. A palavra de Deus disse que Moisés tinha 120 anos e seus olhos ainda estavam abertos, né? Infelizmente, muitos que estão dentro da igreja, que estão louvando a Deus lá, estão cheios de demônios,
Porque nós sabemos que Satanás, ele se prostra a Deus. Ele sabe da existência, porque ele já esteve lá no reino, né? E eles se ajoelham. Quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, os demônios falaram assim: o que queres comigo, né, filho de Deus? Permita-nos que nós entremos nos porcos, pelo amor. Eles imploraram, né? Porque Jesus Cristo tem o poder nas mãos de mandar imediatamente esses espíritos caídos para o quinto dos infernos. E eles morrem de medo de ir para lá. E o homem de fé, ele também tem esse poder. O homem de fé também tem esse poder, através do poder de Jesus Cristo, porque ele é o intercessor da nossa vida. Creia no que eu estou dizendo. Aquele que tem fé, ele tem o poder de repreender esse mal. Então eles imploraram, né, para que eles entrassem nos porcos, para que Jesus não os enviasse, talvez para um lugar de tormento, segundo o meu conhecimento, pelo que eu tenho estudado. Creio, né, na palavra do Senhor. Ela é poderosa, ela age na minha vida todos os dias, e ela vai agir na minha vida até o fim dos meus dias. As pessoas às vezes me falam assim: você vai ficar cantando aí a vida inteira? A minha resposta para essas pessoas ignorantes e tolas, né, e ímpias é assim: a minha obra, ela começa aqui, ela continua lá, porque eu vou com ele. E resta uma pergunta: você quer ir comigo? Né? Você quer ir comigo? É fácil, é só acreditar, é só fazer o bem, é só viver em comunhão. Em Tessalonicenses, em 1 de Tessalonicenses, está escrito assim: orai sem cessar, orai a cada passo. Em 1 de Pedro 5:8 está escrito assim: o diabo está ao nosso derredor, como um leão a rugir, à espera de quem possa tragar. Essa é a palavra do Senhor. Eu não viso nenhum fim lucrativo com essa explanação da palavra de Deus, porque ela é gratuita, né? Deus nos dá a vida de graça. Resta apenas a nós querermos aceitar isso, né? E eu creio que a missão de todo homem de fé é angariar almas, e a sua própria também, para o reino dos céus. Porque, como eu disse já várias vezes aí nas postagens que eu fiz, no status e no YouTube, o reino perdido de Deus somos nós, as almas, os filhos legítimos do Pai. E Ele quer que nós moremos com Ele, porque Ele quer nos oferecer uma vida eterna. Qual é o filho que pede ao pai um pão e ele lhe entrega uma pedra? Ou qual é o filho que pede ao pai um peixe e ele lhe entrega uma serpente? Se vós que sois maus consegues, né, dar coisas boas aos vossos filhos, vós, homens, maus, pecadores, o que dirá meu Pai, disse Jesus Cristo. Então essa é a palavra do Senhor, né? É isso aí.